Fala, meus netinhos! A noite tá boa, ideal pra gente contar uns causinhos pra vocês. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra dar uma força pro vô aqui. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e que hora que tá assistindo o nosso vídeo. Então bora pros causos. O fogão da casa assombrada. Meus netinhos, vocês já ouviram falar que casa abandonada é lugar de alma penada? Pois bem, hoje vou contar para vocês um causo que me arrepia os cabelos até hoje. E olha que já sou velho e já vi coisa para danar nesta vida. Aconteceu lá pros lados de Itapira, numa fazendinha que ficava no fim do mundo, onde só se chegava por uma estradinha de terra que parecia não ter fim. Era uma vez um rapaz chamado Zé Carlos, filho de fazendeiro que tinha perdido o pai fazia uns 2 anos. O moço era meio teimoso, sabe como é? Desses que não escuta conselho de ninguém e acha que sabe de tudo. Depois que o velho morreu, Zé Carlos herdou umas terrinhas boas, mas também herdou uma propriedade meio esquecida que ficava a uns 15 quilômetros da fazenda principal. Uma casinha simples, de tijolo à vista, que o pai dele tinha comprado de um tal de Joaquim Ferreira, mas que nunca tinha usado direito. O pessoal da região sempre falava meio baixinho sobre aquela casa. Diziam que o antigo dono, esse tal Joaquim, tinha morrido de uma forma muito estranha. Contavam que ele era viúvo, morava sozinho e que cozinhava muito bem. Fazia umas comidas que deixavam a vizinhança toda com água na boca. Mas um dia, ninguém mais viu fumaça saindo da chaminé da casa dele. Quando foram ver, encontraram o pobre do homem caído na cozinha, bem na frente do fogão a lenha, com uma panela de feijão ainda no fogo, como se tivesse morrido no meio do preparo do almoço. Desde então, a casa ficou abandonada. Os herdeiros do Joaquim moravam longe e venderam rapidinho para o pai do Zé Carlos, quase de graça, como quem quer se livrar de um peso. O pai de Zé Carlos, que era homem prático, pensou em reformar e usar como casa de caseiro, mas nunca chegou a fazer nada. A casa foi ficando ali, no meio do mato, juntando poeira e bichos. Mas, voltando ao Zé Carlos. O rapaz estava meio apertado de dinheiro, sabe como é? Fazenda dá muito gasto e pouca entrada, ainda mais para quem está começando a tocar o negócio sozinho. Foi quando ele lembrou da casinha abandonada e pensou: ora, vou dar uma reformada nela e alugar. Não pode ser tão difícil assim. Numa manhã de sábado, bem cedinho, Zé Carlos pegou a caminhonete e foi dar uma olhada na propriedade. Já fazia uns 5 anos que ninguém pisava lá. O mato tinha crescido tanto que quase engolia a casa. As janelas estavam todas emperradas. A porta da frente estava inchada de umidade e havia goteiras por todo lado. Mas a estrutura estava boa. E o que mais chamou a atenção do Zé Carlos foi a cozinha. Era uma cozinha grande, dessas antigas, com um fogão a lenha bem no centro que parecia ter sido feito por um artesão caprichoso. Tinha 6 bocas, um forno grande embaixo e, por cima, um lugar para esquentar a comida. Era daqueles fogões que a avó da gente tinha, sabe? Que esquentava a casa inteira no inverno e onde sempre tinha uma chaleira com água quente. Mesmo com o tempo e o abandono, dava para ver que tinha sido um fogão muito bem cuidado. Esse fogão vale a reforma toda, pensou Zé Carlos, imaginando já algum casal de caseiros fazendo uma comidinha gostosa ali. Ele começou a trabalhar na casa todo fim de semana. Limpou, pintou, trocou telhas quebradas, desentupiu a privada, organizou a fiação. Em um mês, a casinha estava uma graça. Só faltava dar uma geral no fogão,
que estava meio encardido, mas funcionando perfeitamente bem. Foi numa tarde de domingo, quando Zé Carlos estava terminando de limpar o fogão, que aconteceu a primeira coisa estranha. Ele estava lá, esfregando uma das bocas com palha de aço, quando de repente sentiu um cheiro gostoso de comida. Era um cheiro de tempero refogando, sabe? Aquele cheirinho de cebola e alho dourados na banha que faz a gente salivar na hora. Zé Carlos parou o que estava fazendo e olhou em volta. Não tinha ninguém ali. Não tinha nada no fogo. Não tinha nem lenha acesa. Mas o cheiro estava ali, forte, como se alguém estivesse cozinhando bem do lado dele. Ele deu de ombros, pensando que podia ser cheiro vindo de alguma casa vizinha, embora a casa mais próxima ficasse a mais de quilômetro dali. Terminou a limpeza e foi embora. Mas o cheiro ficou na cabeça dele o resto do dia. Na semana seguinte, Zé Carlos voltou para fazer os últimos ajustes. Queria deixar tudo perfeitinho para mostrar para uma família que tinha se interessado em alugar. Chegou lá umas 2 da tarde, depois do almoço, e foi direto para a cozinha conferir se estava tudo em ordem. Foi quando viu uma coisa que fez o sangue gelar nas veias. Uma das bocas do fogão estava acesa. Não tinha lenha, não tinha nada, mas tinha uma chama azulinha, bem baixinha, queimando ali como se fosse a coisa mais natural do mundo. Zé Carlos ficou parado uns bons minutos, só olhando. Passou a mão nos olhos, achou que podia estar vendo coisa, mas a chama continuava lá. Chegou mais perto, devagar, e sentiu o calor. Era real, muito real. Deve ser algum problema no gás, pensou ele, mesmo sabendo que aquele fogão era só a lenha. Tentou apagar a chama assoprando, mas ela não apagava. Tentou tampar com uma tampa de panela que estava ali, mas a chama atravessava a tampa como se ela não existisse. Foi quando o cheiro voltou, dessa vez mais forte. Cheiro de feijão cozinhando, de arroz no ponto, de carne refogada. O estômago do Zé Carlos até roncou, de tão gostoso que estava o cheiro. Mas não tinha panela nenhuma no fogo. Não tinha nada. Ele saiu de lá correndo, trancou a casa e foi embora. Chegou em casa e não contou nada para ninguém, com medo de acharem que estava ficando maluco. Mas a curiosidade é uma coisa danada, meus netinhos. Quanto mais a gente tenta esquecer uma coisa estranha, mais ela fica martelando na cabeça. Zé Carlos passou a semana inteira pensando naquilo. Será que tinha imaginado? Será que estava muito cansado? Será que era algum truque de luz? No sábado seguinte, ele voltou. Dessa vez levou a esposa, a dona Marina, uma mulher corajosa que não tinha medo de nada. Falou para ela que queria mostrar a casa, mas no fundo queria ter uma testemunha do que podia acontecer. Chegaram lá umas 10 da manhã. A casa estava normal, arrumadinha, cheirando a tinta fresca e limpeza. Dona Marina ficou encantada com a reforma que o marido tinha feito. Ficou uma graça, Zé. Essa cozinha, então, é um sonho. Esse fogão é uma relíquia. Eles ficaram conversando, planejando como ia ser bom ter um dinheirinho extra com o aluguel, quando, de repente, Dona Marina parou de falar no meio da frase. Zé, você tá sentindo esse cheiro? O coração do Zé Carlos disparou. Lá estava o cheiro de novo. Dessa vez era cheiro de bolo assando. Um cheiro doce, gostoso, de bolo de milho com coco. Deve ser alguma vizinha fazendo doce, disse ele, tentando parecer calmo. Que vizinha, Zé? A casa mais perto daqui fica longe para danar. Foi quando eles ouviram um barulhinho baixinho, como se fosse água fervendo. Vieram os dois para a cozinha e viram
3 bocas do fogão estavam acesas. Chamas azuis, dançando devagar, sem lenha, sem nada. Dona Marina ficou branca que nem papel. Agarrou no braço do marido com tanta força que deixou marca. Zé, que é isso? Não sei, minha filha, não sei. Foi quando aconteceu a coisa mais estranha de todas. De repente, como se alguém invisível tivesse chegado na cozinha, eles ouviram o barulho de panelas sendo mexidas. Tim, 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 como se alguém estivesse mexendo feijão com uma colher de pau. Depois, um barulho de óleo chiando na frigideira. Depois, o som de uma panela de pressão começando a chiar. E os cheiros? Meu Deus do céu, os cheiros! Feijão temperadinho, bisteca frita, arroz soltinho, farofa de linguiça. Era como se alguém estivesse preparando um almoço completo. Mas eles não viam nada. Só ouviam e sentiam o cheiro. Dona Marina começou a chorar. Não de medo, mas de uma emoção estranha, como se aqueles cheiros trouxessem alguma lembrança muito forte. Zé, isso me lembra a comida que minha avó fazia quando eu era pequena. Igualzinha. Zé Carlos quis sair dali, mas Dona Marina, por mais estranho que pareça, quis ficar. Disse que não estava sentindo medo, mas sim uma saudade enorme de alguma coisa que ela não sabia explicar. Ficaram ali uns 20 minutos, só ouvindo os barulhos e sentindo os cheiros. Parecia mesmo que alguém estava cozinhando um almoço de domingo, com todo carinho e capricho. Até que, de repente, tudo parou. As chamas se apagaram, os cheiros sumiram, o silêncio voltou. Dona Marina enxugou as lágrimas e olhou para o marido. Zé, a gente não pode alugar essa casa. Tem alguém aqui que não quer ir embora. Mas Zé Carlos estava precisando do dinheiro. Conversaram e resolveram tentar alugar mesmo assim. Pode ser que com gente morando aqui, essas coisas parem, pensou ele. Uma semana depois, apareceu um casal jovem interessado na casa. Seu Antônio e Dona Joana, recém-casados, que estavam procurando um lugar baratinho para começar a vida. Zé Carlos mostrou a casa. Eles gostaram e fecharam negócio na mesma hora. Zé Carlos não contou nada sobre o fogão. Achou que se contasse, eles não iam querer mais a casa, e ele estava precisando muito daquela renda. Seu Antônio e Dona Joana se mudaram numa sexta-feira. No sábado de manhã, Zé Carlos recebeu um telefonema. Seu Zé Carlos, aqui é a Joana. O senhor pode vir aqui, por favor? Tem uma coisa estranha acontecendo na cozinha. Quando Zé Carlos chegou, encontrou o casal na varanda, com as trouxas prontas para sair. Que foi que aconteceu? Seu Zé Carlos, disse seu Antônio, ontem à noite a gente foi dormir tudo normal. Mas de madrugada, a Joana me acordou dizendo que tinha cheiro de comida vindo da cozinha. Fui ver e tinha 4 bocas do fogão acesas, sem lenha, sem nada. E tinha panela no fogo. Panela? Sim, senhor. 3 panelas grandes, tampadas, com comida dentro. Feijão, arroz e carne. Tudo prontinho, quentinho, como se alguém tivesse acabado de fazer. Dona Joana continuou a história, ainda tremendo. A gente não sabia o que fazer. Não conhece ninguém aqui perto. Não tem como alguém ter entrado na casa. Mas a comida estava lá. E sabe o que é mais estranho? Estava uma delícia. A gente experimentou com medo, mas estava gostosa demais. Parecia comida feita por alguém que cozinha há anos. Mas de manhã, disse seu Antônio, quando a gente acordou, não tinha mais nada. As panelas estavam limpas, guardadas no armário. O fogão estava apagado. Como se nada tivesse acontecido. Zé Carlos teve que devolver o dinheiro do aluguel,
e o casal foi embora no mesmo dia. Depois disso, ele resolveu investigar direito a história da casa. Foi conversar com seu Manuel, um velhinho que morava na região há mais de 50 anos e conhecia todo mundo. "Ah, a casa do Joaquim Ferreira", disse seu Manuel, balançando a cabeça. "Coitado do homem. Era viúvo, sabe? A mulher dele morreu nova, de parto. Ele ficou sozinho, sem filhos, e a única coisa que fazia ele feliz era cozinhar. Cozinhava que nem uma mulher. Caprichoso, temperinho na medida certa. Todo domingo ele fazia um almoço e convidava a meninada da vizinhança para comer. Dizia que casa sem criança comendo é casa triste. E como ele morreu? Ah, meu filho, foi uma coisa muito triste. O Joaquim estava fazendo o almoço de domingo, como sempre fazia. Tinha até convidado uns meninos para comer, mas teve um ataque do coração bem ali na cozinha, na frente do fogão. Quando os meninos chegaram, encontraram ele caído no chão. Mas sabe o que era mais estranho? A comida estava pronta. Feijão no ponto, arroz soltinho, carne bem temperada. Como se ele tivesse terminado de cozinhar antes de morrer. Seu Manuel ficou quieto um tempinho, mexendo na xícara de café, e depois continuou. Depois que ele morreu, o pessoal começou a falar que de vez em quando via fumaça saindo da chaminé da casa. Mas ninguém morava lá. Diziam que era o Joaquim, que continuava cozinhando lá no além. Ele sempre dizia que cozinhar era a forma dele de demonstrar amor pelas pessoas. Zé Carlos voltou para casa pensativo. Naquela noite, conversou com Dona Marina sobre o que tinha descoberto. "Sabe de uma coisa, Marina? Acho que o Joaquim não é uma alma penada ruim. Ele só continua fazendo o que mais gostava de fazer em vida: cozinhar para quem precisa." "Mas como assim?" "Pensa bem. Ele sempre aparece na hora do almoço ou do jantar, sempre com cheiro de comida gostosa. E lembra o que a Joana disse? Que a comida estava deliciosa? Parece que ele está querendo cuidar de quem mora na casa dele." Dona Marina ficou pensando e disse: "Você acha que a gente devia tentar conversar com ele?" E foi assim que, no domingo seguinte, Zé Carlos e Dona Marina voltaram à casa abandonada. Só que dessa vez eles levaram mantimentos: arroz, feijão, carne, temperos. Chegaram lá umas 11 da manhã e entraram na cozinha. "Seu Joaquim", disse Zé Carlos, se sentindo meio bobo, mas decidido a tentar. "Se o senhor está aí, a gente veio em paz. Trouxemos umas coisas para fazer um almoço. Se quiser, pode cozinhar junto com a gente." No começo, nada aconteceu. Eles começaram a preparar a comida, Dona Marina limpando o arroz, Zé Carlos temperando a carne. Foi quando sentiram aquela presença de novo. Não era assustadora, era acolhedora, como se alguém carinhoso tivesse chegado na cozinha. Uma das bocas do fogão se acendeu sozinha. Devagar, como se fosse um convite. Dona Marina, com o coração batendo forte, mas sem medo, colocou a panela de feijão na boca acesa. Em seguida, outra boca se acendeu e ela colocou o arroz. Depois, mais uma, e Zé Carlos colocou a carne. E então aconteceu a coisa mais bonita que eles já tinham visto. Era como se mãos invisíveis estivessem ajudando a cozinhar. O sal caía na medida certa, o tempero se misturava sozinho, as panelas se mexiam devagar. E os cheiros? Os cheiros eram de deixar qualquer um com fome. Quando a comida ficou pronta, eles fizeram os pratos e se sentaram à mesa da cozinha. Era como se tivessem um terceiro convidado invisível ali com eles. Comeram em silêncio,
mas era um silêncio bom, de paz, de gratidão. Depois do almoço, Zé Carlos falou: Seu Joaquim, o senhor pode ficar na sua casa o tempo que quiser. A gente não vai alugar mais. Mas se um dia o senhor quiser companhia para cozinhar, é só mandar um sinal. A gente volta. As chamas do fogão piscaram 3 vezes, como se fosse um obrigado, e depois se apagaram. Daquele dia em diante, Zé Carlos e Dona Marina passaram a visitar a casa todo domingo. Sempre levavam mantimentos e cozinhavam junto com seu Joaquim. Nunca mais sentiram medo, só uma paz muito grande e uma saudade boa de alguém que eles nunca tinham conhecido, mas que parecia fazer parte da família. A casa nunca mais foi alugada, mas também nunca mais ficou vazia. Todo domingo tinha fumaça saindo da chaminé, cheiro de comida boa, e a sensação de que ali era um lugar onde o amor continuava vivo, mesmo depois da morte. E assim, meus netinhos, eu aprendi que nem toda alma que fica por aqui é alma penada ruim. Às vezes, é só alguém que amava tanto alguma coisa em vida que não consegue parar de fazer, mesmo depois de partir. O seu Joaquim não assombrava a casa. Ele a abençoava com o dom que Deus tinha dado para ele. O dom de cozinhar com amor. Agora me digam uma coisa. Se vocês encontrassem uma situação dessas, o que fariam? Sairiam correndo de medo ou tentariam entender o que aquela alma está querendo dizer? Às vezes, a gente tem tanto medo do desconhecido que esquece que nem tudo que não entendemos é perigoso. Às vezes, é só diferente. E vocês, meus netinhos, acham que existe amor suficiente em alguma coisa que fazem para continuarem fazendo mesmo depois que partirem desta vida? O que vocês fariam se tivessem a chance de consolar uma alma solitária, mesmo correndo o risco de não entender direito o que está acontecendo? Valeria a pena tentar. Pensem nisso, que eu vou buscar minha viola para contar outro causo. A viola que chora. Oh, meus netinhos, vou contar para vocês um causo que me dá calafrio só de lembrar. Foi lá, pelos lados de Piracicaba, numa cidadezinha pequena que nem pingo d'água no prato, onde todo mundo se conhece desde o tempo que eram barrigudinhos da mãe. O nome da cidade não vou falar não, que ainda tem gente viva por lá que não gosta de remexer nessa história. Era começo de inverno de 1987, quando o frio começava a apertar, e o pessoal já estava tirando as cobertas mais grossas do guarda-roupa. Foi quando chegou na cidade um rapaz chamado Toninho, desses que a gente chama de da capital. Cabelo bem cortadinho, roupa sem remendo, dente branquinho que nem milho novo. Tinha vindo herdar uma casinha velha que o tio-avô dele tinha deixado lá no fim da rua do cemitério. Toninho não era de acreditar em história de assombração, coisa de gente ignorante, dizia ele. Estudado que era, formado em não sei o que lá na cidade grande, achava que essas coisas de alma penada era tudo bobagem de caipira. Mas, ó meus queridos, como a vida ensina a gente que nem tudo que reluz é ouro, também nem tudo que parece bobagem é mentira. A casinha que ele herdou era dessas antigas, de parede grossa, telhado alto, com um quintal grande cheio de goiabeira e pé de manga. Por dentro, meio escura, cheirando a guardado, com aqueles móveis pesados de madeira que nossos avós gostavam. E lá no quarto dos fundos, pendurada na parede como um troféu esquecido, tinha uma viola. Não era uma viola qualquer não, meus netinhos. Era uma Nhá Rebeca legítima, dessas que os violeiros antigos faziam com carinho, cada curva pensada, cada corda afinada
que nem o canto dos bem-te-vis de madrugada. A madeira estava meio escura pelo tempo, mas ainda brilhava quando a luz batia nela. Tinha uns entalhes bonitos, flores e folhas que pareciam dançar quando a gente olhava de soslaio. Toninho achou bonita aquela viola e resolveu deixar ela onde estava. Enfeite não faz mal a ninguém, pensou, e foi arrumando a casa, limpando, organizando, se acomodando naquela vida nova do interior que tinha escolhido. Ele dizia que era para descansar da correria da cidade grande, mas a gente meio que desconfiava que tinha outras razões para ele querer se esconder por ali. Os primeiros dias foram sossegados. Toninho acordava cedinho com o canto do galo do vizinho, tomava seu café preto e forte e saía para conhecer a cidadezinha. O pessoal foi logo se acostumando com ele, apesar de acharem meio estranho aquele jeito dele de falar fininho e não conhecer as plantas do quintal. Mas brasileiro é hospitaleiro mesmo, e logo ele já estava sendo convidado para as rodas de conversa na pracinha e para os domingos na igreja. Foi numa dessas noites de domingo, depois de uma janta boa na casa da Dona Marinha, uma senhora que fazia a melhor pamonha da região, que Toninho voltou para casa meio alegre, com aquela sensação gostosa de quem foi bem recebido. Tomou seu banho, vestiu o pijama e foi se deitar, pensando que tinha feito a escolha certa de vir morar ali. Mas foi aí, meus queridos, que a coisa começou a ficar estranha. Era umas 11h30 da noite, quando Toninho escutou um som que fez o sangue dele gelar nas veias. Vinha lá do quarto dos fundos, um dedilhado suave na viola, como se alguém tivesse acordado de mansinho e resolvido tocar uma modinha. No começo, ele pensou que fosse coisa da cabeça. Sabe como é? Lugar novo, barulho diferente. Mas o som continuou. Uma melodia triste que ele nunca tinha escutado, mas que de algum jeito parecia familiar. Toninho se levantou da cama devagarzinho, o coração batendo que nem tambor de festa junina. Abriu a porta do quarto com cuidado, espiando pelo corredor escuro. O som da viola ficou mais claro, mais próximo, e ele teve certeza absoluta de que alguém estava tocando lá no quarto dos fundos. Deve ser algum malandro que entrou para roubar, pensou, pegando um cabo de vassoura que tinha ficado encostado na parede. Mas quando chegou na porta do quarto, meus netinhos, o que ele viu fez as pernas dele ficarem moles, que nem massa de bolo. A viola estava lá, pendurada na parede igualzinho como sempre. Não tinha ninguém no quarto, nenhuma janela aberta, nenhum sinal de que alguém tinha entrado ali. Mas ela estava tocando sozinha, as cordas se mexendo como se dedos invisíveis as apertassem, criando aquela melodia de partir o coração. Toninho ficou parado ali, boca aberta, olhando aquilo sem acreditar. A música era linda, mas triste de doer a alma, como se alguém estivesse contando uma história de amor perdido, de saudade que não passa, de uma dor que nem o tempo consegue curar. E de vez em quando, entre as notas da viola, parecia que ele escutava um gemido baixinho, como se alguém estivesse chorando de longe. Quando a música parou, o silêncio ficou pesado que nem chumbo. Toninho ainda ficou ali uns minutos, esperando, mas nada mais aconteceu. A viola voltou a ficar quietinha, pendurada na parede, como se nunca tivesse saído de lá. Ele voltou para o quarto dele meio zonzo, pensando que devia ter sonhado acordado. Essas coisas que acontecem quando a gente está muito cansado. Mas quando botou a cabeça no travesseiro, veio um sono pesado, desses que a gente não consegue resistir. E foi aí que começou o pior, meus queridos netinhos.
Toninho sonhou que estava numa festa de casamento antiga, dessas de interior mesmo, com bandeirinha colorida, fogueira no terreiro e muito forró a noite toda. Mas não era uma festa alegre, não. Tinha alguma coisa errada ali, uma tristeza no ar que dava para sentir. E no meio da festa, ele viu um homem velho, de cabelo branco, tocando uma viola igualzinha àquela que estava pendurada no quarto. O homem tocava e cantava, mas as lágrimas desciam pelo rosto dele como chuva de verão. E a música que ele fazia era exatamente a mesma que Toninho tinha escutado na noite. As pessoas ao redor pareciam não ver o velhinho. Continuavam dançando e conversando. Mas Toninho via tudo clarinho. A dor no olhar do homem, o jeito carinhoso que ele segurava a viola e, principalmente, o desespero no peito dele. No sonho, Toninho tentou se aproximar para falar com o homem, mas quanto mais ele andava, mais longe o velhinho ficava. E a música continuava, triste, dolorida, como um pedido de socorro que ninguém escutava. Quando acordou de manhã, Toninho estava suado frio, com aquela sensação ruim de quem teve pesadelo. Mas o pior é que ele lembrava de cada detalhe do sonho, cada nota da música, cada lágrima no rosto do velhinho. E tinha uma coisa que o incomodava mais ainda. Ele tinha a certeza de que conhecia aquele homem de algum lugar. Durante o dia tentou se distrair. Foi na cidade e conversou com o pessoal, mas não conseguia tirar o sonho da cabeça. E quando a noite chegou, lá pelas 11h30 novamente, a viola começou a tocar sozinha outra vez. Dessa vez, Toninho não teve medo. Foi direto para o quarto, ficou ali parado, olhando a viola tocar aquela música triste. E prestando atenção, ele percebeu que não era só uma música, não. Era como se alguém estivesse contando uma história. Cada nota carregada de sentimento, cada pausa cheia de significado. E naquela noite, o sonho foi mais claro ainda. Toninho viu o homem velho numa casa que parecia a mesma onde ele estava morando agora, só que mais nova, com as paredes mais claras e os móveis diferentes. O velhinho estava sozinho, tocando a viola na sala, e Toninho percebeu que ele estava esperando alguém. Olhava para a porta de vez em quando, como quem espera visita que não chega. Passou a semana toda assim. De noite, a viola tocava. De dia, Toninho sonhava com o homem velho. E a cada sonho, ele descobria um pedacinho da história. O velhinho se chamava Nhô Benedito. Era um violeiro famoso na região, conhecido por tocar nas festas e fazer todo mundo chorar de emoção com suas modas de viola. Tinha se casado com uma moça linda chamada Rosinha, e os dois eram felizes que nem passarinho no ninho. Mas a vida, meus netinhos, às vezes prega peças na gente que nem o diabo gosta. Rosinha ficou doente, uma doença ruim que naquela época não tinha cura. E Nhô Benedito ficou cuidando dela, tocando viola toda noite para ela dormir, fazendo serenata no quintal para alegrar o coração dela. Quando Rosinha se foi, Nhô Benedito ficou igual folha seca no vento. Não quis mais tocar em festa, não quis mais saber de alegria. Ficava só em casa, tocando aquela música triste que Toninho escutava todas as noites. Era a música que ele fazia para Rosinha, a música do amor perdido, da saudade que não passa. E o pior, nos sonhos, Toninho via que Nhô Benedito ainda estava esperando Rosinha voltar, esperando ela escutar a música dele mais uma vez, esperando um perdão que só ele sabia por quê. A situação foi ficando insuportável. Toninho não conseguia mais dormir direito. Vivia cansado, com olheira. O pessoal da cidade já estava percebendo que ele não andava bem.
E a viola continuava tocando toda noite, sempre no mesmo horário, sempre a mesma música de partir o coração. Foi quando ele resolveu procurar Dona Mariinha, aquela senhora que fazia a pamonha boa. Se tinha alguém na cidade que conhecia as histórias antigas, era ela. Dona Marinha era dessas pessoas que guardam na memória tudo o que acontece na cidade desde o tempo dos bisavós. Dona Mariinha, disse Toninho, a senhora conheceu um tal de Nhô Benedito, violeiro, que morava na minha casa? A carinha da Dona Mariinha mudou na hora. Ficou séria que nem dia de enterro. Ela botou a xícara de café na mesa devagarzinho e suspirou fundo. Ai, meu filho, disse ela, você está escutando a viola dele, não é? Toninho quase engasgou com o café. A senhora sabe? Sei sim, criança. Nhô Benedito era meu tio. Morou naquela casa mais de 40 anos, desde que casou com a Rosinha. Quando ela morreu, ele ficou meio perdido da cabeça. Sabe como é? Ficava tocando viola toda noite, chorando, falando sozinho. A gente tentava ajudar, mas ele não queria papo com ninguém. Dona Marinha levantou. Foi buscar uma caixa velha no guarda-roupa, cheia de fotografias amareladas pelo tempo. Mostrou para Toninho uma foto de casamento, um casal jovem sorrindo. E Toninho reconheceu na hora o homem dos seus sonhos, só que mais novo, feliz, com os olhos brilhando de alegria. Ele morreu faz uns 15 anos, continuou Dona Marinha. Encontraram ele sentado na cadeira da sala, com a viola no colo, como se tivesse adormecido tocando. Desde então, de vez em quando, a gente escuta a viola dele chorando pela noite. Mas nunca ninguém teve coragem de ficar na casa para confirmar. E por que ele não descansa em paz? Perguntou Toninho. Dona Marinha ficou quieta um tempinho, mexendo nas fotografias com carinho. Sabe, meu filho, tem coisas na vida que a gente não consegue largar nem depois de morto. Nhô Benedito se culpava pela morte da Rosinha. Achava que se tivesse cuidado melhor, se tivesse levado ela para o médico antes, se tivesse feito isso ou aquilo, a culpa foi comendo ele por dentro que nem cupim na madeira. Mas que culpa? Se ela estava doente? Ah, meu querido, o coração da gente não entende de lógica. Rosinha morreu num dia que ele tinha saído para tocar numa festa. Ela pediu para ele não ir. Disse que estava se sentindo mal. Mas ele foi mesmo assim. Era o aniversário do prefeito. Ia ganhar um dinheiro bom. Quando voltou de madrugada, encontrou ela já fria na cama. Toninho sentiu um aperto no peito. Agora entendia a tristeza daqueles sonhos. A música cheia de dor. Os gemidos que escutava junto com a viola. Desde então, continuou Dona Marinha, ele nunca mais foi o mesmo. Dizia que tinha matado a mulher dele por causa de dinheiro, que era um marido ruim, que não merecia perdão. A gente tentava explicar que não foi culpa dele, mas ele não escutava. Naquela noite, quando a viola começou a tocar, Toninho não foi pro quarto. Ficou ali na sala mesmo, escutando a música triste, pensando na história que tinha escutado. E pela primeira vez, ele prestou atenção de verdade na melodia. Não era só tristeza que tinha ali. Era arrependimento. Era um pedido desesperado de perdão. O sonho daquela noite foi diferente. Toninho viu Nhô Benedito no último dia de vida dele. Velhinho, doente, sentado na cadeira com a viola no colo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Tinha uma mulher linda ao lado dele, de vestido branco, sorrindo com carinho. Era Rosinha. Toninho tinha certeza. Ela estendia a mão para o marido, como se estivesse chamando ele para ir embora com ela. Mas Nhô Benedito não via.
estava de cabeça baixa, tocando aquela música triste, se remoendo na culpa. E Rosinha ficava ali, esperando, com aquele sorriso triste de quem quer consolar, mas não consegue. Quando Toninho acordou, teve uma certeza. Precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar aquela alma sofrer daquele jeito, presa numa culpa que nem era culpa de verdade. Mas o que fazer? Como ajudar alguém que já tinha morrido? Foi quando lembrou de uma coisa que a avó dele sempre dizia. Os mortos às vezes ficam presos por causa dos vivos, e os vivos podem ajudar eles a se libertarem. Dona Marinha tinha dito que nunca ninguém tinha ficado na casa para confirmar a história da viola. Talvez Nhô Benedito tivesse ficado porque não tinha ninguém para escutar ele, para entender o que ele queria dizer. Na noite seguinte, quando a viola começou a tocar, Toninho foi para o quarto dos fundos. Mas dessa vez, em vez de ficar só olhando, ele falou: Nhô Benedito, eu sei que o senhor está aí. Sei da sua história, sei da sua dor. Vim aqui para dizer que não foi culpa sua. A Rosinha não morreu por sua causa. A música parou de repente, como se alguém tivesse dado um susto. O quarto ficou num silêncio que dava para escutar o próprio coração batendo. Toninho continuou. O senhor era um marido bom. Cuidava dela com carinho. Não podia adivinhar que ela ia morrer naquela noite. E ela sabia disso, Nhô Benedito. Ela tá esperando o senhor, mas o senhor não enxerga porque tá cego de culpa. Foi então que aconteceu uma coisa que Toninho nunca mais esqueceu na vida. A viola começou a tocar novamente. Mas dessa vez, a música era diferente. Ainda triste, mas com uma esperança misturada, como se uma luz tivesse acendido no meio da escuridão. E ali no quarto, Toninho jurou que viu uma sombra, a silhueta de um homem velho se levantando devagarzinho, como se tivesse carregado um peso nas costas por muito tempo e finalmente pudesse se endireitar. A música ficou mais suave, mais bonita, e Toninho sentiu uma paz no coração que nunca tinha sentido antes. Era como se toda aquela tristeza que tinha enchido a casa por anos tivesse se transformado em alívio, em gratidão, em despedida. Quando a música parou, o silêncio foi diferente. Não era mais pesado, assombrado. Era um silêncio de descanso de quem finalmente tinha encontrado a paz. Naquela noite, Toninho sonhou pela última vez com Nhô Benedito. Mas dessa vez, o velhinho não estava sozinho e triste. Ele estava de mãos dadas with Rosinha, os dois sorrindo, andando em direção a uma luz bonita que vinha de longe. Antes de desaparecer, Nhô Benedito se virou para Toninho e acenou, um gesto de agradecimento que não precisava de palavras. A partir daquela noite, a viola nunca mais tocou sozinha. Toninho continuou morando na casa, e ela virou um lar de verdade, cheio de paz e alegria. Ele até aprendeu a tocar a viola que tinha herdado, e vez por outra fazia uma serenata para o pessoal da cidade, sempre lembrando de Nhô Benedito e Rosinha com carinho. Mas olha só, meus netinhos, a lição que fica dessa história toda. Quantas vezes a gente se prende numa culpa que nem é nossa de verdade? Quantas vezes a gente se castiga por coisas que não pudemos controlar, por decisões que pareciam certas na hora, mas deram errado? Nhô Benedito passou 15 anos morto, se remoendo numa culpa que nem existia. Rosinha não tinha morrido por causa dele. Ela estava doente, e doença às vezes leva a gente embora. Não importa quanto amor ou cuidado a gente tenha. Mas ele não conseguia enxergar isso, cego que estava pela dor e pelo arrependimento. E vocês, meus queridos,
Tem alguma culpa guardada no peito que os impede de viver em paz? Algum, se eu tivesse feito diferente, que fica martelando na cabeça? Algum perdão que vocês não conseguem dar para si mesmos? Às vezes, a gente precisa de alguém de fora para nos mostrar que estamos sendo duros demais com nós mesmos. Toninho fez isso para o Nhô Benedito. Mostrou para ele que a culpa que carregava não era dele. Que o amor que tinha pela esposa era verdadeiro. E que isso era o que importava. Pensem bem. Se vocês estivessem no lugar do Toninho, teriam coragem de ficar numa casa assombrada para ajudar uma alma penada? Ou teriam fugido no primeiro barulho estranho? E se estivessem no lugar do Nhô Benedito, conseguiriam perdoar a si mesmos por uma escolha que deu errado, mesmo sabendo que fizeram o melhor que puderam na hora? A vida ensina pra gente que carregar culpa é como andar com uma pedra no sapato. Machuca, atrapalha o caminho e, no final, não leva a gente a lugar nenhum. Às vezes, a gente precisa parar, tirar a pedra e seguir em frente. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não cobra, não culpa, não castiga. O amor verdadeiro perdoa, compreende e quer ver a gente feliz, seja nesta vida ou na outra. Nhô Benedito descobriu isso quando finalmente conseguiu escutar o que o coração da Rosinha sempre soube. Que ele era um marido bom, que tinha feito o melhor que podia, e que ela nunca, jamais, o culparia por aquela noite triste. E vocês, meus netinhos queridos, que culpas vocês precisam largar para finalmente encontrar a paz? O anjo quebrou as asas. Meus netinhos, essa história que vou contar para vocês aconteceu numa cidadezinha do interior, que fica lá pros lados de Minas, numa daquelas terrinhas esquecidas por Deus e pelo mundo, onde todo mundo se conhece desde o berço, e as novidades correm mais rápido que galinha no terreiro quando vê cobra. O nome da cidade nem vou falar direito, que até hoje o pessoal de lá fica meio ressabiado quando alguém toca no assunto, mas posso garantir que foi real como chuva no verão. Era uma dessas vilas que cresceu em volta da igreja, sabe como é? Igreja no meio, casas espalhadas ao redor como pintinhos em volta da galinha choca. A Praça da Matriz era pequeninha, mas tinha seus bancos de madeira carcomida, onde os velhos se juntavam no fim da tarde para jogar dominó e falar da vida alheia. E bem no centro dessa pracinha, desde que o mundo é mundo, ficava uma estátua de anjo. Não era dessas coisas grandiosas, não. Era uma estatuazinha simples, feita de pedra meio amarelada pelo tempo, mas que tinha um charme danado. O anjo era bonito, sabe? Tinha o rosto sereno, as mãos postas em oração e umas asas grandes que se espalhavam para as costas, como se ele tivesse acabado de pousar ali para proteger a cidade. As criançadas sempre brincavam em volta dele, as moças se encontravam ali namoro. E os velhos contavam que a estátua tinha sido colocada lá pelo primeiro padre da cidade, lá pelos anos de 1800 e pouco. Quem cuidava da estátua era Dona Mariinha, uma velhinha miudinha que nem passarinho, mas que tinha uma fé do tamanho do mundo. Todo dia ela ia lá limpar o anjo, levar flores fresquinhas, acender velhinha quando o tempo estava feio. Dizia que o anjo protegia a cidade de todo mal e que enquanto ele estivesse ali, nada de ruim ia acontecer com o povo. Foi numa terça-feira de manhã, bem cedinho, quando Dona Mariinha foi fazer sua limpeza de sempre, que ela deu o grito. Um berro que ecoou pela pracinha inteira e fez até os cachorros uivar de susto. O povo todo saiu das casas, alguns ainda de pijama,
outros com a cuia de café na mão, todos querendo saber o que tinha acontecido. E lá estava o anjo, no mesmo lugar de sempre, mas sem as asas. As duas asas tinham sumido, como se alguém tivesse cortado elas com uma serra bem afiada. Não tinha nem pedacinho de asa caído no chão, nem pó de pedra, nada. Era como se o anjo nunca tivesse tido asas. Dona Mariinha chorava que nem criança, repetindo que era um sinal ruim, que algo terrível ia acontecer. O povo ficou alvoroçado, alguns dizendo que tinha sido coisa de moleque sem juízo, outros jurando que tinha sido o vento forte da noite anterior. Mas o estranho é que não tinha ventado nada, e a pedra das asas era grossa, pesada, não era coisa que sumia assim do nada. O delegado da cidade, seu Joaquim, homem sério, mas meio lerdo pras coisas, mandou investigar tudo. Procurou por todos os cantos, perguntou pros moleques se tinham visto algo, mas ninguém sabia de nada. As asas tinham simplesmente desaparecido, como fumaça no ar. Foi quando começou a coisa estranha mesmo. 3 dias depois do sumiço das asas, Dona Rosa, que morava na rua de trás da igreja, acordou de madrugada com uma sensação esquisita. Levantou para beber água e, quando passou pela janela da cozinha, quase desmaiou do susto. Lá no quintal dela, parado debaixo da goiabeira, estava o anjo. O mesmo anjo da praça, sem as asas, olhando direto para a janela, direto para ela. Dona Rosa fechou os olhos, rezou 3 ave-marias, e quando abriu de novo, o anjo tinha sumido. No dia seguinte, foi correndo contar para o povo, mas ninguém acreditou muito. Falaram que tinha sido sonho, coisa da idade, essas coisas que o pessoal fala quando não quer aceitar que tem coisa estranha acontecendo. Mas aí, na semana seguinte, foi a vez do Zé Pequeno, um rapaz trabalhador que cuidava da oficina do pai. Ele estava voltando da cidade grande, onde tinha ido buscar umas peças para o trator do fazendeiro, quando viu uma figura estranha na estrada. Era noite fechada, só o farol do caminhão iluminando o asfalto, quando ele viu, parado do lado direito da pista, o anjo da praça. Zé Pequeno parou o caminhão, desceu devagar, com o coração batendo que nem tambor de festa junina. O anjo estava lá, de pedra mesmo, mas tinha saído da praça. Estava ali, na beira da estrada, olhando fixo para ele. Os olhos de pedra pareciam vivos, pareciam que estavam acompanhando cada movimento do rapaz. Que é isso, meu Deus?" murmurou Zé Pequeno, fazendo o sinal da cruz. Voltou para o caminhão sem tirar os olhos do anjo, deu a partida e saiu de lá, que nem alma penada. No retrovisor, viu que o anjo continuava lá, parado, olhando. No outro dia, quando Zé Pequeno contou a história, o povo foi lá na estrada conferir, mas não acharam nada. E quando foram na praça, o anjo estava lá no lugar de sempre, como se nunca tivesse saído. A coisa começou a ficar feia quando a professora da escola, Dona Cleusa, uma mulher estudiosa que não acreditava em assombração, também viu o anjo. Foi numa quinta-feira à tarde, quando ela estava arrumando os trabalhinhos das crianças para correção. Olhou pela janela da sala de aula e deu de cara com ele, parado no pátio da escola, olhando direto para a janela dela. Dona Cleusa era mulher corajosa, dessas que não se amedrontam fácil. Desceu correndo para ver se era algum aluno fazendo brincadeira de mau gosto. Mas, quando chegou no pátio, o anjo estava lá mesmo, de pedra, real como a vida. E o mais estranho, ele tinha se virado para continuar olhando para ela. "Isso não é possível", falou Dona Cleusa, chegando mais perto. O anjo não se mexeu, mas os olhos dele, aqueles olhos de pedra,
pareciam acompanhar cada passo da professora. Ela deu uma volta completa em volta dele, e os olhos sempre acompanhando, sempre fixos nela. Foi aí que ela reparou numa coisa que gerou o sangue nas veias. O anjo estava diferente. Não era só a falta das asas, não. O rosto dele, que sempre tinha sido sereno, agora tinha uma expressão triste, desesperada. Era como se ele tivesse perdido alguma coisa muito importante e tivesse tentando pedir ajuda. Dona Cleusa voltou para a sala de aula, trancou a porta e ficou lá até escurecer, com medo de sair. Quando finalmente se arriscou a olhar pela janela de novo, o anjo tinha sumido. A história da professora foi a gota d'água. O povo da cidade ficou em polvorosa, uns dizendo que era castigo divino, outros que era alma penada, e teve até quem falasse que era coisa do capeta. O padre da cidade, Padre Antônio, um homem jovem que tinha chegado há pouco tempo, tentava acalmar os ânimos, dizendo que não passava de imaginação coletiva, mas até ele estava meio abalado. Foi então que Dona Mariinha, a velhinha que cuidava da estátua, teve uma revelação. Numa noite de sexta-feira, ela sonhou com o anjo. No sonho, ele apareceu para ela todo luminoso, mas triste, e falou com uma voz que era como vento entre as folhas. Mariinha, as minhas asas foram roubadas. Enquanto eu não conseguir voar de novo, vou ficar preso aqui na terra, procurando quem pode me ajudar. Cada pessoa que eu olho, eu tô pedindo ajuda, mas ninguém entende. Dona Mariinha acordou sobressaltada, com o coração disparado. Mas o sonho tinha sido tão real que ela tinha certeza de que o anjo tinha mesmo falado com ela. No outro dia, bem cedinho, ela foi na praça e ficou lá conversando com a estátua, como se fosse uma pessoa de verdade. Meu anjinho querido, falava ela, me diz o que eu posso fazer para te ajudar? Quem foi que roubou suas asas? Onde elas estão? E foi aí que aconteceu o primeiro milagre, ou maldição, dependendo de como a gente vê a coisa. Dona Mariinha jura que o anjo mexeu a cabeça, bem devagarzinho, apontando na direção da casa do seu Germano, um homem rico que tinha uma fazenda grande nos arredores da cidade. Seu Germano era daqueles sujeitos que tinham dinheiro, mas não tinham coração. Era conhecido por ser mão fechada, por não ajudar ninguém e por gostar de colecionar antiguidades. Tinha uma casa cheia de objetos caros, estatuetas, quadros, essas coisas que rico gosta de ter para mostrar que tem posses. Dona Marinha, corajosa como sempre, foi bater na porta da casa do seu Germano. A empregada atendeu meio ressabiada, dizendo que o patrão não gostava de ser incomodado, mas a velhinha insistiu tanto que conseguiu falar com ele. Seu Germano, disse ela direto e grosso, o senhor sabe alguma coisa das asas do anjo da praça? O homem ficou vermelho que nem pimentão, gaguejou umas palavras sem sentido e expulsou Dona Marinha de casa, dizendo que ela estava ficando louca da cabeça. Mas Dona Mariinha tinha certeza de que tinha acertado na mosca. O jeito nervoso do homem, a pressa em tirar ela de casa, tudo confirmava a suspeita. Ela voltou para a praça e contou para o povo o que tinha acontecido. Foi então que começaram a acontecer coisas muito estranhas na casa do seu Germano. Na primeira noite depois da visita de Dona Marinha, ele acordou com um barulho na sala. Desceu para ver o que era e levou o maior susto da vida. O anjo estava lá, parado no meio da sala, olhando direto para ele. Seu Germano passou a noite inteira acordado, rezando e tremendo que nem vara verde. No outro dia, o anjo tinha sumido, mas tinha deixado marcas de pé de pedra no chão da sala,
marcas que não saíam por nada neste mundo. A partir daí, o anjo começou a aparecer todo dia na casa do seu germano. Às vezes na sala, às vezes no quarto, às vezes no quintal. Sempre parado, sempre olhando, sempre com aquela expressão triste e desesperada. O homem não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer direito, vivia nervoso e assombrado. A coisa ficou tão feia que sua mulher, Dona Conceição, uma boa senhora que sempre teve pena dos pobres, começou a suspeitar que o marido tinha feito alguma coisa errada. Ela conhecia o germano há 40 anos. Sabia quando ele estava mentindo. Uma noite, quando o anjo apareceu de novo na sala, Dona Conceição desceu junto com o marido e viu a criatura de pedra parada lá. Mas ao invés de medo, ela sentiu uma tristeza profunda, como se o anjo tivesse contando uma história triste só com o olhar. Germano, disse ela, que você fez? Que você tem a ver com esse anjo? Foi aí que o homem não aguentou mais e confessou tudo. Numa noite, 3 semanas antes, ele tinha ido na praça com 2 empregados dele. Tinha cerrado as asas do anjo e levado para casa. Queria colocar as asas na parede da sala, como se fosse um troféu, uma decoração diferente. Mas eu não sabia que ia dar nisso. Chorava o homem. Eu pensava que era só pedra, só uma estátua velha. Não sabia que tinha alma, que tinha vida. Dona Conceição ficou furiosa. Mandou o marido buscar as asas na mesma hora e levar de volta para a praça. Mas quando foram no depósito onde ele tinha guardado as peças, levaram o maior susto. As asas tinham virado pó. Um pó fininho, branco, que escorreu entre os dedos como areia. Meu Deus do céu! Murmurou Dona Conceição. O que a gente vai fazer agora? Seu germano estava desesperado. O anjo continuava aparecendo toda noite, cada vez mais triste, cada vez mais insistente. O homem não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais viver direito. Começou a emagrecer, a ficar doente, como se tivesse uma praga sobre ele. Foi Dona Conceição quem teve a ideia. Se as asas tinham virado pó, talvez fosse possível fazer asas novas. Ela procurou o melhor pedreiro da região, seu Odorico, um artesão que entendia de escultura, e contou a história toda. Seu Odorico era homem religioso, e quando soube do que tinha acontecido, ficou indignado. Mas era bom de coração, e concordou em ajudar. Pegou pedra da mesma qualidade da estátua original e começou a esculpir asas novas, trabalhando dia e noite com todo o capricho do mundo. Enquanto seu Odorico trabalhava, as aparições do anjo na casa do seu germano ficaram mais intensas. Toda noite ele aparecia, e agora trazia outros anjos junto. Eram vultos brancos, luminosos, que ficavam em volta da casa como uma guarda de honra. O povo da cidade começou a ver as luzes estranhas e a falar que a casa estava assombrada. Seu germano não aguentou mais e teve que confessar tudo para o padre Antônio. O padre, que antes não acreditava em nada disso, ficou chocado com a história. Organizou uma vigília na praça, com todo o povo da cidade, para rezar pelo perdão e pela paz do anjo. Foram 3 noites de oração. Na primeira noite, o anjo apareceu na praça junto com o povo, parado no meio do círculo de fiéis, olhando para cada pessoa com gratidão. Na segunda noite, ele trouxe outros anjos, uma multidão de seres luminosos que encheram a praça de uma luz suave e quente. Na terceira noite, seu Odorico chegou com as asas prontas. Eram lindas, perfeitas, esculpidas com tanto amor que pareciam de verdade. Com a ajuda de outros homens,
ele colou as asas no lugar certo, usando uma cola especial que ele mesmo tinha preparado. No momento em que a última asa foi colocada no lugar, aconteceu algo que ninguém nunca vai esquecer. A estátua brilhou como se tivesse fogo por dentro. As asas se mexeram devagarzinho, e o anjo abriu os olhos. Não eram mais olhos de pedra, eram olhos de verdade, azuis como o céu, cheios de vida e de gratidão. O anjo olhou para todo mundo, um por um, como se estivesse agradecendo. Depois olhou especialmente para Dona Mariinha, para Dona Conceição e até para o seu Germano, que estava ali chorando de arrependimento. Por último, abriu as asas novas, bateu elas uma vez, duas vezes e levantou voo. Ele subiu devagarzinho, rodeando a praça, despedindo de todo mundo. A luz que saía dele era tão bonita que até as crianças pararam de chorar para olhar. Quando chegou bem alto, ele fez um gesto de bênção sobre a cidade e sumiu entre as estrelas. No lugar onde ele tinha ficado todos esses anos, ficou só o pedestal vazio. Mas na pedra, gravadas como se sempre tivessem estado ali, apareceram umas palavras: a fé move montanhas, mas o amor dá asas aos anjos. Seu Germano nunca mais foi o mesmo depois disso. Vendeu metade da fazenda e deu o dinheiro para os pobres da cidade. Construiu uma escola, um posto de saúde e sempre que alguém precisava de ajuda, ele estava lá para dar a mão. Dizia que tinha aprendido que roubar dos outros, mesmo que seja só uma coisa que parece sem importância, pode quebrar as asas da nossa própria alma. Dona Mariinha continuou cuidando do pedestal vazio, colocando flores todo dia. Dizia que o anjo ainda estava lá, só que agora invisível, protegendo a cidade do alto do céu. E sabe que ela tinha razão? Porque desde aquele dia nunca mais aconteceu nada de ruim naquela cidadezinha. As chuvas vinham na hora certa, as plantações cresciam bonitas e o povo vivia em paz. Dona Conceição se tornou a pessoa mais respeitada da cidade, conhecida por sua bondade e sabedoria. Sempre dizia para os jovens: gente, a gente pode não ver, mas todo mundo tem um anjo guardião. E esse anjo só pode voar quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda os outros, quando a gente vive com o coração limpo. O padre Antônio mudou completamente depois dessa experiência. Antes, ele achava que milagre era coisa de livro antigo, mas depois passou a acreditar que o sagrado está presente em cada gesto de amor, em cada mão estendida para ajudar o próximo. E seu Odorico? Bem, ele virou famoso na região toda como o homem que sabia esculpir com amor. Vinham pessoas de longe para encomendar estátuas dele, e ele sempre dizia: o segredo não está na pedra, não está na ferramenta. O segredo está no coração. Quando a gente esculpe com amor, a pedra ganha vida. Anos depois, quando já eram todos velhinhos, eles ainda se reuniam na praça para contar a história do anjo para quem quisesse ouvir. E sempre terminavam dizendo: olha, minha gente, anjo existe mesmo. Às vezes, eles aparecem como gente comum, às vezes como estátua de pedra, às vezes como uma oportunidade de fazer o bem. O importante é a gente saber reconhecer quando um anjo precisa da nossa ajuda para voar de novo. Agora me digam, meus netinhos, o que será que quebra as asas dos anjos na nossa vida? Será que não são nossas ações egoístas, nossa ganância, nossa falta de cuidado com o que é sagrado? Cada vez que a gente rouba, que a gente mente, que a gente machuca alguém, será que não estamos quebrando as asas de algum anjo? E quando a gente vê alguém perdido, triste, precisando de ajuda, será que não é um anjo sem asas pedindo para a gente ajudar ele a voar de novo? Será
que a gente para escutar, para olhar, para estender a mão? Seu Germano teve sorte de poder consertar o erro dele, de poder dar as asas de volta para o anjo. Mas nem sempre a gente tem essa chance. Às vezes, quando a gente quebra as asas de alguém, elas não crescem mais. Por isso eu pergunto para vocês, se fosse com vocês, se vocês vissem uma estátua bonita e quisessem levar um pedacinho para casa, como lembrança, como decoração, o que fariam? Pensariam 2 vezes? Perguntariam se pode? Ou seriam como seu Germano, e só depois descobririam que algumas coisas não são nossas para pegar? E se vocês vissem um anjo sem asas na vida real, uma pessoa triste, perdida, precisando de ajuda, o que fariam? Passariam reto, fingindo que não viram? Ou parariam para perguntar se podem ajudar de alguma forma? A vida, meus netinhos, tá cheia de anjos disfarçados. Uns perderam as asas por causa da maldade dos outros, outros porque a vida foi pesada demais. Mas todos eles estão esperando alguém com coração puro para ajudar eles a voar de novo. Que tipo de pessoa vocês querem ser? Aquela que quebra as asas dos outros ou aquela que ajuda a colá-las de volta? O espantalho de rosto costurado. Deixa eu contar para vocês, meus netinhos, sobre uma coisa que aconteceu aqui perto, numa fazenda que vocês conhecem bem. A fazenda do saudoso João Pé de Porco. Chamavam ele assim não por maldade, não, mas porque o homem tinha um jeitão meio desengonçado de andar, pisando duro que nem animal grande. Mas era gente boa, trabalhador, desses que acordam com o galo e dormem com as estrelas. João tinha uma plantação de milho que era o orgulho da região. Fileiras e mais fileiras de pé de milho verdinho, balançando no vento, cantando aquela música gostosa que só quem é da roça sabe apreciar. O problema é que os passarinhos também adoravam aquele milho, principalmente os urubus, os bem-tevis e uma revoada de papagaios que aparecia todo fim de tarde para fazer a festa. Durante anos, João tentou de tudo para espantar os bichos. Panela velha pendurada para fazer barulho, CD velho refletindo o sol, até alto-falante tocando música sertaneja. Nada adiantava. Os passarinhos se acostumavam com tudo e voltavam para comer o milho dele. Foi então que sua comadre, Dona Porfíria, deu uma ideia. João, por que você não faz um espantalho, daqueles bem assustadores que nem nos filmes? João gostou da ideia. Era setembro, tempo de plantio novo, e ele resolveu caprichar. Arrumou 2 ripas de madeira velha, amarrou uma na outra em formato de cruz. Conseguiu umas roupas velhas do falecido marido da Dona Porfíria, uma calça de brim azul toda remendada, uma camisa xadrez desbotada, um chapéu de palha furado. Encheu tudo com palha de milho, daquela bem sequinha, e vestiu no boneco. Mas a parte mais importante era a cabeça. João arrumou um saco de aniagem, daqueles de carregar café, e foi fazer o rosto do espantalho. Primeiro, encheu o saco com mais palha, deixando bem redondinho. Depois pegou carvão e desenhou os olhos, 2 riscos pretos meio tortos que pareciam estar sempre franzindo a testa. Pro nariz, usou um pedaço de pano amarrado. E a boca? A boca ele fez com linha preta bem grossa, costurando de uma orelha até a outra, num sorriso esquisito que parecia mais uma cicatriz. O resultado ficou tão bom, ou tão assustador, que até João se assustou quando terminou. O espantalho tinha quase 2 metros de altura, com aqueles braços compridos estendidos, o rosto costurado meio torto, e uma presença que incomodava só de olhar.
Perfeito, João murmurou, carregando o boneco para a plantação. Agora quero ver passarinho que não vai ter medo disso aqui. Colocou o espantalho bem no meio da plantação, numa estaca alta que dava para ver de longe. E funcionou que foi uma maravilha. Os passarinhos sumiram completamente. Nem urubu, que é bicho descarado, se aproximava do milharal. Mas não eram só os passarinhos que tinham medo do espantalho. As crianças da vizinhança, que sempre cortavam caminho pela plantação para ir à escola, começaram a dar volta. Diziam que o espantalho olhava para elas, que o sorriso costurado se mexia quando ninguém estava vendo. Bobagem de criança, João falava. Vocês têm imaginação demais. Mas aí a coisa começou a ficar estranha de verdade. Primeiro foi o Zeca do bar que comentou. Zeca morava numa casa que ficava de frente para a plantação do João, do outro lado da estrada. Uma noite, ele estava na varanda tomando uma cachaça para relaxar depois do trabalho, quando viu uma coisa que fez o sangue gelar. O espantalho estava andando. Não andando normal, como gente. Andando de um jeito esquisito, bamboleando, como se não soubesse bem como usar as pernas. Saiu da estaca, desceu pela plantação, atravessou a estrada e ficou parado bem na frente da casa do Zeca. Zeca esfregou os olhos, achando que era efeito da pinga. Mas quando olhou de novo, o espantalho continuava lá, parado que nem soldado, com aquele rosto costurado virado na direção dele. Deve ser algum moleque fazendo travessura? Zeca pensou. Mas quando acordou na manhã seguinte e olhou para a plantação, o espantalho estava de volta na estaca, na mesma posição de sempre. Zeca contou a história no bar, mas ninguém acreditou. Falaram que era cachaça demais, que ele estava vendo coisa. Mas aí outras pessoas começaram a ver também. Dona Clemência, que morava na última casa da rua, jurava que via o espantalho caminhando pela estrada toda a madrugada. Sempre no mesmo horário, 2 da manhã, e sempre fazendo o mesmo percurso. Saía da plantação, andava pela estrada até a Ponte Velha, ficava parado lá uns minutos e voltava. O que mais me assusta, ela contava para as comadres, é que ele não faz barulho. Anda como se os pés não tocassem o chão direito. As crianças começaram a ter pesadelo. Sonhavam com o espantalho entrando no quarto delas, parado no pé da cama, com aquele sorriso costurado se desfazendo devagarzinho. João achava tudo aquilo uma grande bobagem. Vocês estão criando caso, ele falava. É só um boneco de palha, gente. Mas aí aconteceu uma coisa que fez até o João ficar preocupado. Era uma quinta-feira de lua nova, dessas noites bem escuras que a gente mal consegue ver o próprio nariz. João tinha ficado até tarde consertando uma cerca que tinha quebrado. E quando ia voltar para casa, resolveu dar uma olhada na plantação para ver se estava tudo certo. Chegando perto do milharal, ele parou. A estaca do espantalho estava vazia. Que diabo! João murmurou, pegando a lanterna. Cadê o espantalho? Foi procurar pelos arredores, achando que o boneco tinha caído com o vento. Mas não achou nada. Foi então que ouviu um barulho atrás dele. Um barulho seco, como se alguém tivesse pisado num galho. Virou a lanterna na direção do som e quase infartou. O espantalho estava lá, a uns 10 metros de distância, parado que nem gente. Mas tinha alguma coisa diferente no rosto dele. O sorriso estava se desfazendo. A linha preta que João tinha usado para costurar a boca estava se soltando, fio por fio, deixando aparecer um buraco escuro embaixo. E conforme a costura se desfazia, parecia que o espantalho
estava tentando falar. Uh! Uh! Um som saía de dentro do boneco, baixinho, como o vento passando por um cano. João ficou grudado no chão, sem conseguir se mexer. O espantalho começou a andar na direção dele, sempre com aqueles movimentos desengonçados, e o som ficando mais claro. João! João! Era uma voz rouca, estranha, como se saísse de muito longe. E o pior, João reconhecia aquela voz. Era a voz do Toninho Torto. Toninho era um cara que tinha trabalhado na fazenda do João uns 5 anos atrás. Era um sujeito esquisito, meio amalucado, que falava sozinho e tinha uns ataques de raiva que davam medo. João teve que mandar ele embora depois que Toninho ameaçou alguns vizinhos e começou a falar que ia se vingar de todo mundo que não gostava dele. Toninho tinha saído da cidade logo depois disso e nunca mais ninguém soube dele. Até que, 1 ano depois, encontraram o corpo dele na beira da estrada, perto da Ponte Velha. Disseram que foi acidente. Ele estava bêbado, tropeçou e bateu a cabeça numa pedra. Mas teve gente que desconfiou, porque Toninho tinha muitos desafetos na cidade. E agora, de algum jeito impossível, a voz dele estava saindo do espantalho. João, você me conhece? O espantalho chegou bem perto, tão perto que João podia ver os fios de linha ainda pendurados na boca meio aberta. Os olhos de carvão pareciam estar se mexendo, fixos nele. Eu voltei, João. Voltei para cobrar. Cobrar o quê? João gaguejou, finalmente conseguindo falar. Você sabe o que fez. Você e os outros me expulsaram, me humilharam, causaram minha morte. João balançou a cabeça. Eu não fiz nada demais, Toninho. Você que estava ficando perigoso, ameaçando todo mundo. Mentira! O espantalho berrou, e a voz saiu tão alta que até os pássaros acordaram e saíram voando assustados. Vocês me trataram que nem bicho. Me jogaram na rua que nem lixo. O espantalho levantou um dos braços compridos, apontando para o João. Agora eu moro aqui, nesse corpo de palha que você fez. E toda noite eu vou lembrar vocês do que fizeram comigo. João tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivesse numa daqueles pesadelos onde a gente quer correr, mas não consegue sair do lugar. Não vai adiantar correr, João. Eu sei onde você mora. Sei onde todo mundo mora. O espantalho começou a dar volta em torno do João, sempre falando com aquela voz de dar arrepio. Eu vou visitar todo mundo, um por um. Vou lembrar cada um do que me fizeram. E vou cobrar. Ah, como eu vou cobrar! Foi quando João lembrou de uma coisa que a mãe sempre falava quando ele era pequeno. Alma penada não tem poder sobre quem não deve nada. Só tem medo quem tem culpa no coração. E era verdade. João sabia no fundo do coração que tinha tratado o Toninho mal. Não só ele, mas a cidade inteira. Em vez de tentar ajudar o rapaz, que claramente tinha problemas mentais, todo mundo tinha virado as costas. Tinham tratado ele como se fosse um animal perigoso, em vez de gente que precisava de ajuda. Toninho, João disse, respirando fundo para pegar coragem. Você tá certo. Eu te tratei mal. Nós todos tratamos mal. E eu peço desculpa. O espantalho parou de andar. A voz ficou mais baixa. Desculpa! Só isso? Desculpa não traz ninguém de volta da morte, João. Não traz mesmo, João concordou. Mas é o que eu posso ofertar. E uma promessa. Que promessa? A promessa de que eu vou falar com todo mundo na cidade. Vou contar a verdade sobre o que aconteceu com você.
Vou fazer eles entenderem que a gente errou, que precisamos tratar melhor as pessoas que estão sofrendo. O espantalho ficou quieto por um momento. A linha do sorriso continuava se desfazendo, mas agora mais devagar. E você acha que isso vai me dar paz? A voz perguntou. Não sei. João respondeu honestamente. Mas é melhor que continuar assombrando a cidade. Você não quer descansar, Toninho? Não tá cansado de carregar essa raiva toda? O espantalho abaixou os braços. Por um momento, pareceu menor, mais triste do que assustador. Eu só queria que alguém lembrasse de mim como gente. A voz disse, agora quase sussurrando. Não como o louco da cidade. Queria que alguém soubesse que eu sofria, que eu precisava de ajuda. João sentiu o coração apertar. Eu vou contar, Toninho. Vou contar que você era uma pessoa que estava passando por dificuldades, que a gente podia ter ajudado e não ajudou. Prometo. A costura da boca terminou de se desfazer completamente. Por baixo não tinha nada, só um buraco escuro. Mas agora o buraco parecia um suspiro de alívio em vez de um grito de raiva. Obrigado, João. A voz disse, cada vez mais fraca. Obrigado por me ver como gente de novo. O espantalho começou a andar de volta na direção da estaca. Mas conforme andava, ia ficando mais mole, mais desengonçado, até que simplesmente desabou no chão como um monte de palha e roupa velha. João ficou ali parado por um bom tempo, olhando para o monte de pano e palha que antes tinha sido o espantalho. Depois, juntou tudo com cuidado e levou para casa. Na manhã seguinte, foi direto no bar do Zeca e contou tudo o que tinha acontecido. No começo, ninguém acreditou, mas João insistiu. Falou sério, olhando nos olhos de cada um. Gente, ele disse, a gente precisa conversar sobre o Toninho, sobre como a gente tratou ele quando estava vivo. E foi assim que começou uma das conversas mais importantes que a cidade já teve. As pessoas se reuniram na praça e cada uma contou a sua parte da história. Como tinham visto o Toninho se deteriorando, ficando cada vez mais confuso, mais agressivo, mais perdido. E como ninguém tinha feito nada para ajudar. A gente tratou ele que nem bicho mesmo, Dona Clemência admitiu. Tinha medo dele, mas não tentou entender por que ele estava daquele jeito. Ele precisava de médico, de remédio, de alguém que cuidasse dele. O Zeca falou, mas foi mais fácil mandar ele embora. Daquela conversa nasceu uma decisão. A cidade ia criar um grupo para ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades mentais. Ia ter uma assistente social, um psicólogo que vinha uma vez por semana e, principalmente, uma rede de vizinhos dispostos a cuidar uns dos outros. João nunca mais fez outro espantalho. Em vez disso, plantou girassóis na beira da plantação. Girassol não espanta passarinho, mas atrai abelha, e a abelha ajuda na polinização do milho. E descobriu que perdendo um pouco de milho para os passarinhos, ganhava muito mais com a polinização melhor. Mas o mais importante, toda vez que via alguém meio perdido, meio confuso, meio agressivo, João lembrava do Toninho. Em vez de virar as costas, chegava perto, perguntava se a pessoa precisava de ajuda, oferecia um copo d'água, uma conversa, um ombro amigo. E nunca mais ninguém viu o espantalho andando pela estrada à noite. A alma do Toninho tinha encontrado a paz que procurava. Alguém tinha se lembrado dele como gente, não como louco. O único sinal que ficou do que aconteceu naquela noite foi uma pequena cruz de madeira que João fez e colocou perto da ponte velha, no lugar onde encontraram o corpo do Toninho.
Na cruz, ele escreveu: Toninho Torto, uma pessoa que precisava de ajuda e não encontrou. Que a gente não esqueça. E a cidade não esqueceu. Desde então, toda pessoa que chega meio perdida, meio confusa, encontra alguém disposto a ajudar. Porque todo mundo aprendeu que por trás de cada louco tem uma pessoa sofrendo. E que às vezes uma palavra amiga, um gesto de carinho, pode fazer toda a diferença. Essa história me ensina uma coisa muito importante, meus netinhos. A gente nunca sabe que dor a pessoa está carregando por dentro. Às vezes, quem parece mais agressivo, mais esquisito, mais difícil de lidar, é justamente quem mais precisa de ajuda. O Toninho não era um cara mau. Era um cara doente, confuso, que não sabia como pedir ajuda. E em vez de tentar entender, em vez de oferecer uma mão amiga, todo mundo virou as costas para ele. Trataram ele como se fosse menos que gente. E quando a pessoa se sente menos que gente, quando se sente rejeitada por todo mundo, é difícil encontrar paz, mesmo depois da morte. Mas o João fez a coisa certa no final. Reconheceu o erro, pediu desculpa e, principalmente, fez alguma coisa para que isso não acontecesse de novo com outra pessoa. Quantas vezes na nossa vida a gente vira as costas para alguém que está precisando de ajuda? Quantas vezes a gente julga alguém sem tentar entender por que a pessoa está agindo daquele jeito? Aquele vizinho mal-humorado pode estar sofrendo uma dor que a gente nem imagina. Aquela pessoa que fala sozinha na rua pode estar precisando de remédio, de tratamento, de alguém que se importe. Aquele jovem que anda sempre revoltado pode estar pedindo socorro do único jeito que sabe. E vocês, meus netinhos? Se fossem o João, teriam coragem de conversar com o espantalho assombrado? Teriam a humildade de reconhecer o erro e pedir desculpa? E se fossem os vizinhos do Toninho, como teriam tratado ele? Teriam medo e mandado embora? Ou teriam tentado ajudar? Mais importante ainda, na vida de vocês, tem algum Toninho que vocês estão evitando, julgando, tratando mal? Alguém que vocês poderiam tentar entender melhor, ajudar de algum jeito? Porque às vezes, meus queridos, há diferença entre uma pessoa encontrar a paz ou virar uma alma penada é simplesmente alguém se importar o suficiente para perguntar: como você tá? Precisa de alguma coisa? Pensem nisso quando virem alguém que parece diferente, que parece perdido, que parece precisar de ajuda. Lembrem do espantalho de rosto costurado que só queria ser visto como gente de novo. O vento balança os girassóis na plantação, e onde antes havia medo, agora cresce compaixão. Porque toda alma merece paz, e toda pessoa merece ser tratada com dignidade. Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!